E aí agora nós temos a visão de Daniel, o anjo Gabriel veio, apareceu a ele e quis dar agora a resposta. No verso 24, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir um ungido santo do Senhor. Então aqui eu tenho várias coisas que vão acontecer. O que acontece com Daniel? Ele tem 70 semanas. Tudo está relacionado aqui com Israel. Entre a 79ª e a última semana, nós vamos ver, nós temos a igreja. Esse momento que nós estamos vivendo é o momento da igreja, não é o momento de Israel ainda. Então já foram 69 semanas. Falta uma única semana, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a última semana, só isso. Daniel, ele conta 69 semanas. Hoje nós estamos nesse intervalo. A graça entrou. Isso que é tremendo em Deus. A, Deus está acima da ordem, acima do caos, acima de tudo. Então, assim, é, vinha na sequência, bonitinho, nós vamos ver exatamente isso aí, mas quando ele chega nesse intervalo, e aí, hoje nós estamos à igreja. Depois nós vamos ver que de Adão até João Batista, até Atos 1, de Adão até Atos 1:8, quando desce o Espírito Santo, quando desce o Consolador, Jesus é glorificado ao céu, o Espírito Santo desce, até Atos 1:8, ali, convidados, depois nós vamos ver os convidados do casamento das bodas do Cordeiro. Depois nós temos a noiva, que somos nós, eu e você, e depois nós vamos ter os convidados de última hora, que é quem vencer a tribulação. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender aí? Ah, os 70 anos aí, as 70 semanas, cada semana de Daniel aí, ela vai ter 7 anos. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos para Daniel 9, 1, 2, ele vai dizer assim, isso aqui foi no ano 538, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi construído o rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano, olha só, do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número de anos que se falava o Senhor, o profeta Jeremias, que havia de durar 70 anos. Então, 70 anos era o tempo determinado pelo cativeiro. Mas esse cativeiro, ele surge, e aí a gente já viu lá em Jeremias também, pega a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 25, Jeremias 25, 11 e o verso 12. Jeremias 25, verso 11 e 12. E aí, nesse momento, exatamente esse tempo aí, a gente já viu isso aí, o tempo que era determinado, o verso 11 e 12, toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Então, já estava lá. O verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, disse o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruína perpétua. Ainda em Jeremias capítulo 29, verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprir, o verso 10, capítulo 29, verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atenderei, né,
para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Então havia uma profecia de 70 anos sobre Israel e o cativeiro de Israel sobre Babilônia, na Babilônia, de 70 anos. Então nós temos aqui um ano sabático, um ano de descanso. Primeiro Crônicas, pega a sua Bíblia aí, primeiro Crônicas, aliás, segundo Crônicas, o capítulo 36 de segundo Crônicas, segundo Crônicas 36, verso 22. Segundo Crônica 36, verso 22. Ele vai dizer assim, ó: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, esse que nós acabamos de ler agora, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu a todos os reinos da terra. Então, tinha muitas pessoas que criam em Deus, não era só a nação de Israel. Agora, a forma de crer era uma forma diferenciada. Vamos entender que o povo de Israel ele tinha toda uma organização eclesiástica, toda uma liturgia, todo um modo de adoração. Os outros povos faziam o que entendiam no coração, mas tinha alguns que temiam o Deus Todo-Poderoso, sem saber até o nome deles. Né? Mas ele diz assim, olha só, voltando aí em 2 Crônicas, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Quando o verso 25, volta para Daniel, olha o verso 25. Então, 70 semanas estão determinadas para o ungido vir, morrer e acabar por vez, ressuscitar e acabar por vez o pecado no mundo. O verso 25 diz assim, ó: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas, ou seja, nós vamos ver isso, 49 anos. Então, nós vimos o decreto do rei aqui em 2 Crônicas, e aí no momento que ele declara isso, a partir daí já começou a contar. Então, eu tenho aqui 7 semanas, 49 anos, depois mais 62 semanas. Ao todo, 69 semanas. Ou seja, para se cumprir as 70 semanas de Daniel, os 490 anos, falta ainda 7 anos, ou seja, se cumpriu 483 anos. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, essa batalha que nós estamos vivendo. Êxodo capítulo 23, e Êxodo capítulo 23, verso 10, no Velho Testamento, no Pentateuco, Êxodo 23, verso 10. Como é que funciona as semanas de Daniel? Então vamos ver aqui, ó. 6 anos semearás a tua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixará descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem de comer e dos soberbos comam os animais do campo. Assim farás a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas no 7º dia descansará, para que descanse o seu boi, o seu jumento, para que tome atento o filho, a tua serva, o forasteiro, e aí ele vai discorrendo. Depois eu gostaria que, se tivesse tempo, leia como é que funciona isso. Deus deu um dia de descanso. Depois da ressurreição, nós entendemos que o dia de descanso é
um domingo pela ressurreição. Se você trabalha em um lugar que trabalha sábado, domingo, feriado, mas ele tem um dia de descanso. Você precisa descansar. Você precisa deixar o animal descansar. O que Deus queria? Que você trabalhasse, nós trabalhássemos, o povo de Israel, no caso, 6 anos na terra. O último ano, ele não era para fazer nada. Primeiro, que Deus queria nos ensinar sobre administrar, e segundo, que Deus queria nos ensinar a confiar nele. Então, hoje não mudou isso. Eu tenho meu salário, você tem o seu salário, a gente administra esse dinheiro e crê que ele vai ser o suficiente. Por isso que nós entregamos o dízimo e as ofertas. Quando você e eu deixamos de crer nisso, nós vamos reter o que não é nosso. E aí nós estamos à mercê da ação de Satanás. Quando nós lemos em Malaquias, nós não vamos falar sobre dízimos e ofertas, mas é importante eu e você entendermos. Malaquias capítulo 3, o verso 10, é um texto muito conhecido, mas ele vai dizer assim: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 2 princípios, é isso? Administrar e confiar. Outro fator importante no ano sabático de Deus é que, olha só que coisa tremenda, esse ano, os órfãos, as viúvas, os animais poderiam comer livremente da plantação da pessoa. Né? Não devia se preocupar. Hoje, a terra está gemendo pelo nosso pecado. Essas mudanças climáticas, aquecimento global, o sistema, e aqui não importa o sistema. Às vezes as pessoas estão dizendo, esse sistema é de Deus, esse não é. Todos os sistemas políticos e econômicos estão debaixo do pecado. Seja ele capitalista, seja ele comunismo, socialismo, anarquismo, não importa. Nenhum deles é bom. Às vezes o pecado nos engana dizendo, esse é melhor, esse é pior. Não, todos estão debaixo do jugo do pecado. Todos, sem exceção. A corrupção é generalizada, não importa o sistema. Esse tem mais ou esse tem menos oportunidade? Não faz diferença. Eu vejo que a oportunidade na vida do cristão, sempre quem faz é Deus. Se não fosse assim, José não tinha sido segundo no reino. Se não fosse assim, Daniel não tinha sido segundo na Babilônia, assim como José foi no Egito. Abraão não tinha prosperado em terra estranha. Se fosse assim, nós não teríamos outros nomes que apareceram, pessoas que, não importa o lugar, fizeram diferença. Muitos alemães fizeram diferença no meio da guerra, no meio do Holocausto, assim como outros na Revolução Russa e assim por diante. Sempre teve um, um homem, uma mulher de Deus que fizeram diferença, não importar ser a forma, o governo, se era monarquia, se era república, parlamentarismo. O cristão não deve se incomodar com isso, porque Romanos diz que toda autoridade é dada por Deus, seja ela boa ou má, isso é um trato de Deus. Nós vemos aqui sobre Ciro, Nabucodonosor, todo esse povo, eles manifestavam a grandeza de Deus, como aqui Deus o sabe. Mas o que é importante nós entendermos? Então, durante 490 anos, o povo de Deus não deixou a terra descansar. Ou seja, para cada ano sabático, foram 70 anos. Exatamente 70 anos é o tempo do fim. Aliás, 70 semanas. No caso, foram 70 anos e exatos 70 anos é o tempo do fim. Já foram 69, só falta uma. O termo semanas, no hebraico, shabuim,
né? E aí você vai ler na apostila, eu não vou ler, você já tem ela aí. Mas voltando para Daniel, e aí a gente vê essa saída da ordem aí, Daniel capítulo 9 aí, e aí ele continua, olha só. Então, o que eu tenho que entender? Quando terminar essas 70 semanas, e aí o verso 24 ele diz, olha só, para expiar a iniquidade, para dar fim nos pecados e para trazer a justiça eterna, o governo de Deus sobre nós. E aí ele continua, o verso 26. Depois das 62 semanas, né, será morto um ungido, e não estará o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. E ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Olha só, a última semana de Daniel, a gente vai falar sobre isso aí. Fará cessar o sacrifício. Quando nós vamos ver isso aí em Apocalipse, a gente vai falar um pouquinho. O que acontece? Quando terminar, a igreja for arrebatada, a igreja subir, o povo de Israel vai voltar a fazer sacrifício de animais. Exatamente, de novo. Eles vão pegar o cordeirinho e vão sacrificar. Não me pergunte, não tem mais o Espírito Santo. Entenda que quando a igreja subir, não haverá mais o Espírito Santo. Depois a gente vai ver isso aí. Então eles vão voltar a sacrificar. E aí, depois disso aí, né, Deus vai aparecer, Jesus vai voltar e aí vai mudar essa questão. Antes de nós continuarmos aí, né, a Levítico, pega a sua Bíblia aí, Levíticos, capítulo 25, 8. É, é, depois você pode ler. Tem até um cálculo matemático aí, e a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas Levítico, capítulo 25, verso 8, Levítico, capítulo 25, o verso 8 de Levítico, é, ó, contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos se terão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta, vibrante o dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50 e proclamareis liberdade na terra. E todos os seus moradores, ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Gente, isso é tão tremendo, porque, olha só, o, o dia do jubileu, o ano do jubileu era assim. Durante 49, 7 semanas, você contava 7 semanas, 49, certo? 49 anos. No, no 50º ano aí, o que aconteceria? Todo o povo deveria ser liberto de Israel. Se você tivesse um escravo, olha só, se tivesse um escravo neste ano, não importa, eu tinha um escravo faz 2 dias só, você tinha que libertar ele. Eu tenho um escravo faz só 10 anos, não importa. É, de, quando completasse aí, então tinha o ano do jubileu, porque Deus queria mostrar a graça. Gente, é tão tremendo isso aí, porque se você ler o Velho Testamento, você vai ver a graça de Deus constantemente. Então a pessoa trabalhava para aquele senhor até o ano do jubileu. E aí as trombetas trocavam, aí você devolvia as terras para a pessoa. De repente ele se fez escravo porque administrou mal, e aí você tem, olha só, o resgatador, que é Boaz, que vai resgatar Noemi. Então você tem o esposo de Noemi, ele vai vender as terras dele.
vai para outra terra, volta, Noemi volta desterrada, não tinha nada. E antes mesmo do jubileu, ela reconquistou todas as terras dela. Boaz devolveu, porque Boaz que tinha comprado as terras dela. Né? Geralmente era um parente que comprava as terras, geralmente era um parente que colocava como escravo. É que a conotação de escravo não é como nós, infelizmente, vemos hoje. Era mais um serviçal, né? Mais sem direito, que acaba sendo um escravo, mas sem esse requinte de maldade que nós temos hoje, de crueldade, que as pessoas acabam, sem ser escravo, tratando os outros como se fossem menor do que eles. Então, Deus ele vai colocar isso, só para a gente entender essa questão de anos aí, Números 14, 34, volta lá em Números 14, 34, e é bem legal, não sei se você já tinha lido aí sobre o jubileu, leia Números aí 14, o verso 34. Segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e terei experiência do meu desagrado. O que acontece? Deus mandou 12 espias, então ele levou 2 meses praticamente, 40 dias, 2 meses para eles chegarem na Terra Prometida. Esses 12 espias ficaram na Terra Prometida, andando por Jericó, cidade de Ai, outras cidades, 40 dias. 40 dias eles viram a terra e eles voltaram para Moisés e falaram: a terra é de gigantes, não sei o quê. Nossa, Deus se indignou com isso. Falou: 40 dias, então vou dar 40 anos para você. Para cada dia que vocês ficaram lá e não glorificaram a Deus e voltaram duvidosos do meu poder, vai ficar 40 anos no deserto. E fato foi, andaram 40 anos no deserto. Você vê que porque essa alusão de dias e anos, Deus não está preso ao nosso tempo, mas ele associa essa questão do Yom, dia, né, o ciclo, na verdade, Israel conta como um ciclo, não nós, assim, nós temos o hábito de contar esse dia, não. Eles contam o ciclo, começou e fechou, começou e terminou, começou e terminou. Então Deus andou 40 dias, esse foi seu ciclo de iniquidade, agora 40 anos vocês vão viver para fechar o ciclo aí. A régua sempre é mais pesada. Voltando aqui em Ezequiel 4:6, volta sua Bíblia lá em Ezequiel 4:6. Ezequiel capítulo 4, o verso 6. O profeta aí vai dizer assim, ó, quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Então, lembra que aqui, olha só, depois de 70 semanas, farei cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. E quando ele chega aí, o fim do exílio, e aí Ezequiel está falando o fim do exílio, ele diz, quando tiveres cumprido esses dias, ou seja, 70 anos, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levará sobre ti a tua iniquidade, a casa de Judá. E olha só, 40 dias, só o verso 7 aí, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltará, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizará contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que se cumpram os dias do teu cerco. E aí, essa questão aí de Jerusalém, antes de ser exilado, e o tempo aí do cerco que foi no último, com Manassés 6, ela foi sitiada,
E aí 40 anos durou esse sítio. Depois ela foi acorrentada e depois foi liberta dos 70 anos. E é bem legal porque a palavra do Senhor ela vai se unindo, né, se juntando. Mas também, olha só, Isaías capítulo, rapidinho aqui, Isaías 53, Isaías 53, o verso 10, Isaías 53, verso 10, pega a sua Bíblia aí, verso 10, diz, quando você lê em Daniel, e olha só, ele fala assim, o verso que a gente leu, verso 26 de Daniel, depois de 62 semanas, será morto um ungido. E aí, vamos para Isaías 53, verso 10 aí. Isaías, isso. Vamos lá. O que vai acontecer? Deixa eu só ler. Todavia, o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Falando de Jesus. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jesus veio, como nós lemos aqui em Daniel, olha só, e aí e ele diz, até ungido ao príncipe. Então eu tinha aí essas 69 semanas para serem concluídas, e esse deveria morrer, que é Jesus, lógico, e ressuscitar. Ainda o capítulo 8 de Isaías, 8:56, virando para trás um pouquinho aí, Isaías capítulo 8, verso 56, 8:56, 8:56, não, peraí, Isaías, o verso 8, desculpa, Isaías 51, aí o verso 8, só volta lá Isaías 51, só para terminar, Isaías 51, o verso 8. E depois, vamos lá, 51, verso 8, quando ele vai dizer assim, Isaías 51, 8. Porque a traça os roerá como vestido, e o bicho os comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Então havia uma promessa sempre sobre, depois do cativeiro, a restauração de Jesus. Depois dessas 70 semanas, nós teremos a vida eterna com o Senhor. Romanos capítulo 5, verso 10, vamos lá no Novo Testamento agora, Romanos 5, verso 10. Romanos capítulo 5, verso 10. Isso. Olha só. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, falando de Jesus, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o apóstolo Paulo, olha só, se mesmo quando nós, pecadores lá atrás, nós fomos reconciliados mediante a morte de cruz de Jesus, principalmente agora, quando nós nos convertemos, nós nos arrependemos, somos, né, reconciliados com o Senhor Jesus. E aí, só para Romanos 3, 21, aproveitando que estamos em Romanos aí, Romanos capítulo 3, verso 21. Ou seja, mas agora sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelo profeta. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há dissolução, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados mediante a sua graça, ou seja, a misericórdia de Cristo, a graça, o amor de Deus Pai através de Jesus na cruz, mediante a redenção
que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, olha só, a morte de Jesus, como propiciação, sacrifício, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós somos justificados pela graça do Senhor. Amém. Nós vamos continuar essas 70 semanas e você dá uma lida aí na apostila. Qualquer coisa você dá um toque. Tem uns cálculos, você vai entender, né, o calendário lunar, calendário solar, põe aí algumas coisinhas. Ou seja, quer dizer que todo o povo de Israel deveria saber o dia exato que nós chamamos de Domingos de Ramos, a entrada triunfal de Jesus. Acreditamos que foi numa segunda-feira e não no domingo, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, para dar certinho lá a última semana. Mas, então você pode pegar aí, depois ver o calendário, quem entende matemática tem um cálculo aí, vai ser bem legal. Pai, quero agradecer por essa manhã, pela tua condição, pelo teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos, que possamos estar perto da última semana do Senhor. Maranata, vem, Jesus, possamos viver tudo aquilo que o Senhor proferiu e prometeu na tua palavra. Que Ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus nos abençoe a todos.